Olá a todos, sou o Thiago Toledo, SE de Produto na Tempest. A ideia é que hoje eu vou falar um pouquinho da parte de logs, quando a gente fala da plataforma Identity, né? E no meu último post, quando eu falei um pouquinho sobre o produto, o André, ele perguntou, né, como é que funciona a parte de logs, detalhes, enfim. Então eu pensei um pouquinho aqui nesse conteúdo. E a ideia aqui hoje é falar sobre essa parte de logs, tá? Tanto a parte do logs que utiliza, tá, os conectores, né? E também a parte aí do log da nuvem, tá? Para começar, eu separei aqui pra gente a parte de arquitetura, tá? Quando a gente fala do serviço, né, da CyberArk, ele é um SaaS, né? E por ele ser um SaaS, para ele se comunicar com o nosso ambiente local, né, on-premise, nós temos os conectores. Então, o conector faz a ponte com o ambiente local. Tá? E quando é que nós utilizaríamos o conector? Quando nós temos o nosso AD, né, on-premise. Então, basicamente, são para consultas, né, de LDAP. Quando nós vamos utilizar radios, né, para colocar IMFA, seja no acesso via PAN ou via VPN, tá? Ou quando nós temos aplicações on-premises, né, aplicações web, nós gostaríamos de disponibilizar o acesso externo aos usuários, né, dessas aplicações. Então, o conector ele é utilizado nesses três cenários, tá? Consulta LDAP, radios e aplicações on-premise. Então, os logs que vão ter aqui no conector é relacionado à comunicação, né, com a saúde da comunicação e quando nós utilizamos esses três serviços aqui, tá? Então, os logs que irão ter lá é relacionado a isso, tá? Eu meio que separei aqui um exemplo, tá? Esse aqui é o conector instalado, esse aqui é o log em tempo real, tá? Da aplicação. Eu vou realizar aqui alguns logins, mas para demonstrar, né, como é que seria, tal, a experiência, como é que aparece, enfim. Mas para ter um pouquinho de, né, além de falar, demonstrar um pouquinho, né? Então, primeiramente eu vou logar aqui com o usuário Peter. Vou colocar a sua senha. E aqui eu vou validar pelo push. Ó, ele já começou a fazer uma consulta lá, né, no meu AD. Validei aqui a autenticação via celular. E aqui seria, né, a nuvem, né, a nuvem consultando o meu AD aqui on-premise, né? Então, os logs que vão ter aqui relacionados a essa consulta, né? Então, toda consulta que for relacionada ao LDAP vai aparecer aqui no conector ou naquele outro ambiente da parte do Radio Server e a parte de aplicações on-premise, tá? Eu tenho aqui esse ambiente pronto, eu só não vou... Deixa eu ver se está fácil, porque já subiu. Já subiu. Então, o que eu queria mostrar aqui é quando eu vou iniciar aqui uma conexão, onde ele vai me pedir... Eu não testei, eu acabei de ligar as máquinas, tá? É o Peter. Aqui eu estou utilizando o Radius, tá? Então lá, ele apareceu aqui o celular. Opção 1. Apareceu. Aprovei. Estou fazendo login. Então aqui ele está validando lá a parte do usuário. Está salvando. Aqui foi o protocolo Radius, tá? Então essa que seria a ideia, tá? Então o conector on-premise tem esse lado aqui, né, dessas consultas onde ele salva, né, a gente consegue ver a saúde, tem algumas configurações aqui que ele faz, atualiza, né, as informações estão aqui para a nuvem. E nós temos os logs da nuvem, tá? Eu meio que separei aqui também
tá? Esse aqui é o portal de administração, tá? Esse aqui é o meu portal do Identity. Então aqui tem, né, o meu conector ativo lá no meu ambiente, onde eu habilito a comunicação e os serviços. E nós temos a configuração do log, né? Então nós temos aqui os detalhes, a parte né, o log do conector, a parte de performance que ele separa em arquivos, dá pra gente alterar e mexer, tá? Aqui dentro, acho que não sei se vai estar fácil para saber aqui dentro. Então, basicamente é esse cara aqui, tá? O que eu tô vendo aqui em tempo real é que seria o arquivinho, tá? Né, o arquivo do log bruto. Eu tenho também, eu mapeei diversas, né, quando faz usuário bloqueado, eu tenho tudo isso mapeado também caso precise, André. Aí a gente pode estar conversando depois, tá? Sobre outros detalhes aí, né, de mapeamento, né, caso você precise aí para, enfim, mapear e tomar alguma ação, né, nesse sentido, tá? Quando nós falamos da nuvem, tá? Então, primeiramente a parte do conector. Então, nós temos aqui no dashboard, tá? No dashboard eu vou ter aqui a parte de security, onde vai mostrar falha, não falha, né? Quais são os mais usados, alguns detalhes aqui relacionados ao acesso, né, da nuvem. No próprio usuário, tá? Eu posso também estar visualizando, às vezes estou falando demais, André, mostrando todas as opções aqui nesse sentido, tá? Atividade, tem aqui algumas coisas relacionadas ao usuário, tá? No dashboard tem a parte de user login, né? Total de logins, únicos, né? Se foi feito o login com sucesso, quando foi feito, né? Quais são os fatores mais utilizados. E nós temos o nosso User Behavior Analytics, tá? Aqui é o nosso CIEM, tá? Quando a gente fala de logs, tá? A gente consegue concentrar aqui os logs, né? Trabalhar com drill down, enfim. Então, a parte de, né, quando a gente vai aqui na parte de Explorer, tá? Eu consigo ver aqui todos os logs, né? É uma outra forma de a gente ver o log que está na plataforma. Eu consigo, pegar aqui, né, o JSON, o CSV, tá? Desses logs que estão aqui. Eu tenho inúmeras colunas, tá? Que eu posso adicionar aqui. Uma legal que eu gosto, né, que eu uso nas minhas demonstrações é o Risk Distribution. Eu clico aqui, eu adiciono, ele vai me adicionar uma nova coluna, né, que nem o acesso que eu fiz era baseado em radius. O risco, né, que ele mostra aqui para mim como é que ele fez o cálculo desse risco aqui, foi baseado no dia de semana. Enfim, ele vai mostrando aqui todas essas informações para a gente, tá? Então eu consigo trabalhar com queries aqui, né? Simplesmente eu vou buscando aqui ações, por o que? Ação igual ao que? Então eu posso ir montando, foi adicionado, então eu consigo montar minhas queries aqui e fazer buscas específicas, né? A parte de alertas, configurações, mobile, behavior. Então tem diversas buscas que eu posso fazer pela própria plataforma, tá? Fazer o drill down, né? Se eu der um botão direito aqui no Peter, aqui foram os meus acessos, ó, dá um botão direito, eu posso focar no usuário, aí ele me traz o log específico, né? Eu consigo ver. Então tem diversos filtros que eu posso estar fazendo, tá? Classificação. Então o próprio UBA, tá? Ele é um CIEM aí onde a gente consegue trabalhar com, né, diversos filtros, pesquisas, queries, enfim. Conseguimos adicionar também sensores, tá? Porque aqui são todos os logs relacionados à autenticação do portal, né? Mas eu posso instalar um sensor no ambiente, pegar log do EventViewer, tá? E encaminhar para a nuvem, né? Para eu ter centralizado aqui tanto a parte de autenticação como também da parte de máquinas, né? Tudo que for parte de syslog, né? Então eu consigo enviar para cá para ter mais informações, né? E centralizar isso aqui também. Nós temos essa opção, tá? O que mais eu tenho para falar aqui? Tem a parte de dashboards, né? Onde tem diversos insights relacionados a risco, né? Enfim, aqui já entra um pouco mais, foge um pouquinho, né, do meu escopo, né, do que eu tô falando, mas acho legal mostrar, tá? São as opções que já temos, né? Quando nós centralizamos os logs aqui, então nós conseguimos acompanhar, tem a parte de dashboard, então são os insights aí que a plataforma nos disponibiliza, tá? Explorer, então a parte de configuração, acho que
né, tem a parte de integração com a API, temos as APIs, integrações, resposta automática, né, onde trabalha com a parte de risco, os fatores, as regras, enfim, tá? Então nós podemos utilizar, tá, o nosso UBA, aí, o nosso CIEM, né, quando a gente fala de identidade, também para outras fontes de dados. Tá? A gente instala esses sensores no ambiente e encaminha o log para cá. Pensando, né, em outras formas de acesso aos logs, tá? Nós temos a opção de trabalhar com o Splunk. Tá? Então eu instalei o Splunk aqui no ambiente, instalei lá o Universal e Universal Forward, né? E eu consegui pegar os logs, né? Seria uma outra forma, tá? Então, os logs, eles estão no conector, né? Conforme eu mostrei aqui para vocês. Mas eu instalei o forward aqui, e aqui eu consigo também trabalhar com esses logs, tá? Então, basicamente, eu estou pegando os logs aqui do Chaves, tá? Que é o meu AD, né? Eu coloquei o forward lá. E a origem dos dados é aquele cara lá, né? É o arquivo .log. E todas as informações estão lá, né? Eu consigo trabalhar com as minhas buscas, né? Enfim. Aí o Splunk já é o seu mundo, né, André? Aí você consegue estar fazendo buscas, interagindo, né? Enfim, mapeando diversas coisas nesse sentido, tá? Então, consigo exportar os logs para cá, para ter essa visão. Quando nós falamos dos logs da plataforma, então tudo que está no conector está aqui. E a Identity, tá? Ela fornece esse add-on pro Splunk, tá? Esse é o add-on versão 2, onde nós criamos, tá? O input. Então, primeiramente, eu vou criar um usuário aqui de serviço, tá? Que vai me permitir conectar, né? Aqui no ambiente. Então, eu criei meu usuário, criei meu escopo, a minha senha. Criei minhas credenciais aqui de OAuth. E a partir daí eu vou configurar esse meu add-on. Então, basicamente instalar o add-on no ambiente. Tá? Vou ter a parte de input. Vou selecionar aqui. Vou dar, né, no caso a gente vai criar. Vou colocar as minhas configurações, minhas senhas. E aqui você pode colocar o tipo de eventos. Né? Eu coloquei todos, mas dependendo você pode segregar, enfim, né, o tipo aí de eventos que você quer coletar. Com esse add-on configurado, né, ele tem aqui também uma parte de dashboard, né, com algumas informações básicas aí, né, que já vem pronta, que a CyberArk disponibiliza. Então eu consigo ver aqui alguns detalhes, né, a parte aqui de logs. E temos a parte de search, né, onde eu vou estar pesquisando os logs aqui dentro. Aí deixa eu ver se está aqui, ó. Acho que ele está aqui. Search. Aqui no meu Search History, eu busco pelos eventos que estão lá na nuvem. Ele separa por esse IIS, eventos. E lá vai me aparecer o lado da nuvem, né? Então, quando a gente fala aqui dos eventos, tá? Eu tenho o lado do conector, né? Quando eu busco por todos os eventos, a minha origem, né? Tem a minha origem dos meus logs do conector e a origem, né, que está lá na nuvem. Então, aqui eu consigo estar visualizando todos os eventos, né? Então, dos dois lados, tá? E a partir daí eu consigo, né, aplicar, né, primeiramente ter visibilidade, né? E com isso dentro do Splunk eu consigo criar regras, automação, né, dar visibilidade, né? Então, quando o conector cai, né, ele gera um número de eventos específico aqui dentro. Então, eu consigo tomar alguma ação relacionada nesse sentido, né? Quando a gente fala aqui da parte de configuração, né, do aplicativo, né, dos logs que ele disponibiliza, eu consigo, né, se foi deletada uma política, se teve algum evento em específico, a gente mapeia, né, relacionado a aplicações, login, logout, as configurações, né, se foi criado, deletado alguma política, né, e a partir daí a gente mapeia, né, acho que é essa que, quando nós temos o dado sobre o nosso controle, né, sobre a nossa visibilidade aqui, a gente consegue tomar algumas ações nesse sentido. Tá? Então, voltando aqui para o nosso desenho, os logs do portais relacionados a esses eventos e os logs que estão na nuvem utilizando o plugin que a gente consegue estar fazendo. Nós temos esse plugin, tá? Ele é a versão 2,
nós temos a versão 1 desse plugin, que aí ele utiliza um syslog writer, tá? Que a gente faz a configuração. Eu comecei a fazer, mas falei, bom, esse cara me atendeu, eu vou seguir por ele, tá? Que esse cara aqui é novo para mim. E nós temos o syslog writer, onde nós fazemos a configuração. Esse cara conecta na nuvem, baixa os logs pro syslog, e do syslog encaminha pro Splunk, tá? Então nós temos essa possibilidade também. É um outro add-on, tá? Esse aqui é um add-on onde nós temos a parte da configuração, né? Fazemos configuração nele e recebemos os logs, tá? Era isso, né? Acabei explanando demais, acabou ficando um vídeo um pouco longo, tá? Mas enfim, eu queria colocar toda essa minha visão quando a gente fala da parte de logs, quando a gente fala da parte de ident, tá? Obrigado, a gente troca uma ideia, tá? Me chama aí depois pra gente conversar. Valeu!